Então, voltando aqui no movimento de uma partícula em um campo gravitacional uniforme, onde tem-se um fluido exercendo força de resistência ao movimento. Lembre-se que nós partimos de 3 equações diferenciais. A partir dessas 3 equações diferenciais, nós obtivemos a velocidade na direção x, a velocidade na direção y, a velocidade na direção z, respectivamente, x ponto, y ponto, z ponto. Nosso objetivo é achar a trajetória da partícula, que é descrita por um vetor r. E esse vetor r ele é escrito em função de x, y, z, respectivamente nas direções i, j, k. Então, de posse de cada uma dessas equações aqui, será possível encontrarmos a equação de posição para x, y, z e, consequentemente, encontrar o vetor r, que descreve a trajetória da partícula, o vetor posição da partícula por um instante qualquer. Outra informação é que, resolvendo a equação 1, ganharemos a solução da equação 2, porque elas têm o mesmo formato matemático. Dê uma observada aí. X ponto é dx dt. Então, eu vou substituir isso aqui na equação 1 e nós vamos ter dx dt, que é igual a x0 ponto vezes e elevado a menos gama t. Portanto, dx igual x0 ponto vezes e elevado a menos gama t multiplica dt. Nós vamos integrar isso aqui de um x inicial até um x final. E aqui de um tempo 0 até um tempo t específico. Então, a integral disso aqui é x, com x variando de x0 a um x específico. Integral de e elevado a menos gama t. Aqui x0 ponto eu posso jogar para fora da integral e tenho a integral da exponencial, que vai ser menos 1 sobre gama, que multiplica e elevado a menos gama t. Na verdade é 1 sobre gama, menos 1 sobre gama. Então, aqui nós vamos ter x menos x0. Aqui nós vamos ter x0 sobre gama, negativo aqui na frente. E aí, quando substituir t por um tempo específico qualquer, teremos simplesmente e elevado a menos gama t. Quando substituirmos o t por 0, vamos ter 1. E aí, se nós podemos fazer isso aqui com sendo 0, sem perder nenhuma generalidade do problema, e aí nós teremos a seguinte informação. E aí nós teremos x, posição x, ou melhor, x de t, que vai ser igual a, já vou colocar esse negativo lá para dentro, x0 ponto sobre gama, que multiplica 1 menos e elevado a menos gama t. O que está escrito aqui? A coordenada x da partícula para um tempo qualquer. De maneira análoga, nós podemos obter y de t, que vai ter a mesma cara de x de t. Então, será y0 ponto sobre gama 1 menos e menos elevado a menos gama t. Então, repare, temos a coordenada x da partícula para um tempo específico, a coordenada y da partícula para um tempo específico. Agora, eu não posso fazer de maneira análoga para obter a posição z, porque a equação z ponto difere das outras duas primeiras. Dê uma observada aqui, ó. Veja, então nós temos aí a equação de posição para x, y. Vamos agora batalhar para encontrar a equação em z. Vou transferir a equação em z para aqui, ó. Aqui eu vou lembrar que z ponto é dz dt. E aí vamos desmembrar isso aqui para ficar mais fácil. Z0 ponto é elevado a menos gama t menos g sobre gama mais g sobre gama
que multiplica E menos gama T. Portanto, teremos dz, que é igual a z0 ponto, vezes exponencial de menos gama T, menos G sobre gama, mais G sobre gama, que multiplica E elevado a menos gama T, tudo isso vezes dt. E aí, se integrarmos dos dois lados, aqui de um z0 até um z final, aqui de tempo t igual a 0 até um tempo final, então nós vamos ter aqui z menos z0, e isso aqui é o z para um tempo qualquer, é um z de t, tudo isso é igual. Fazendo a integração aqui, nós vamos ter z0, velocidade inicial em z, sobre gama, sinal negativo, que multiplica E menos gama T. Fazendo a integração aqui, nós vamos ter menos G sobre gama, que multiplica T. Fazendo a integração aqui, nós vamos ter menos G sobre gama, gama vem aqui para o denominador, então vai ficar gama ao quadrado, que multiplica E elevado a menos gama T. Tudo isso nós vamos fazer usando o limite de integração de um tempo zero até um tempo específico. Mesma coisa que eu fiz para x e y, vou fazer para z. Vou fazer isso aqui valendo zero, não vai perder nenhuma generalidade do problema. E aí vamos ter z de t, que é igual. Vamos partir aqui para a integração. Quando substituirmos por t, nós vamos ter exatamente essa mesma expressão, ou seja, menos z0 ponto sobre gama, que multiplica E elevado a menos gama t, menos g sobre gama vezes t, menos g sobre gama quadrado, que multiplica E elevado a menos gama t. Isso aqui foi feito usando o limite de integração t, um tempo específico. Menos, agora vamos fazer para t igual a zero. Quando fizermos aqui t igual a zero, então vou repetir esse sinal na linha de cima, vou repetir ele aqui. Eu vou escrever aqui dentro desse parênteses a expressão quando eu tomei o valor zero para tempo. Então, se eu tomar valor zero para tempo aqui, vai ficar menos z0 ponto sobre gama. Isso aqui só repetir o sinal, porque geralmente quando você muda de uma linha para outra, você repete o sinal. Então, veja bem, essa expressão que está aqui, ó, ela vai tomar o seguinte formato: z de t, que vai ser igual. Vou colocar em evidência tudo que tiver exponencial. Então, vai ficar assim, ó, E menos gama t, que multiplica. Vou colocar esse negativo aqui para fora. Então, vai ficar assim, ó, menos. E aí vai ficar z0 ponto sobre gama. E aqui mais g sobre gama quadrado. Tenho esse termo aqui que só depende de t, então ele vai ficar menos g sobre gama, que multiplica t, menos, vai dar mais z0 ponto sobre gama mais g sobre gama quadrado. Ó, note que esse termo aqui é exatamente esse termo aqui, ó. E aí, ó, então note que essa expressão e essa expressão são iguais. Então podemos escrever aqui assim, ó, z de t
que é igual. Então agora eu vou colocar esse termo que eu marquei com chave aqui, ó, e vou colocar em evidência. Então eu tenho Z0 sobre gama mais G sobre gama quadrado, que multiplica 1 menos E elevado a menos gama T. E em seguida eu tenho menos G sobre gama vezes T. Então nós devemos lembrar que já encontramos, olha aqui, x em função de t, y em função de t. X em função de t, y em função de t. x0 ponto, velocidade inicial em x, sobre gama, que multiplica 1 menos E elevado a menos gama t. Y de t, y0 ponto, sobre gama, multiplica 1 menos E elevado a menos gama T. Então, eu tenho todas as coordenadas para escrever o vetor R. Todas as coordenadas para escrever a função R. Lembrando que R de T, vetor, é igual a x de T, que multiplica I, unitário I, mais y de t na direção j, mais z de t na direção k. Então vamos escrever r de t igual, quem é x de t? X de t é x0, que multiplica 1 menos E elevado a menos gama T. R de T vai ser escrito em função de x de T, portanto x de T está aqui, vou colocar aqui na direção I, mais Y. O Y tem a mesma cara do x, então Y0, aqui tem um gama aqui de baixo, ó. Gama 1 menos E elevado a menos gama T na direção J, mais, agora vamos escrever o Z. Quem é Z de T? Z de T é Z0 ponto, que multiplica, aliás, sobre gama, mais G sobre gama quadrado. Então, y de t, que vai ajudar a compor também o R de t, tem essa expressão, abrindo colchete, Z0 ponto, sobre gama, mais G sobre gama quadrado, que multiplica 1 menos E elevado a gama menos gama T, mais, aliás, menos G vezes T, aliás, G sobre gama menos G sobre gama vezes T, fecha colchete na direção K. Então, reorganizando, vou colocar em evidência 1 menos E elevado a menos gama T, e aí eu tenho, vou colocar em evidência também esse gama no denominador, ele vai estar presente. Lembra que tem um gama para aqui e tem um gama quadrado para aqui. Então, vamos ter, eu vou aplicar a distributiva, vai ficar x0 ponto na direção I. Aqui eu tenho mais y0 ponto na direção J. Eu vou ter z0 ponto na direção K, mais z0 ponto na direção K. Vou fechar isso aqui. Ó, se você observar, isso aqui, ó, é a velocidade inicial no caráter vetorial.
Então, quem ficou para trás aqui nessa história toda? Aqui ficou, ó, mais. Então, aqui ficou G sobre gama quadrado, que multiplica E. Então, aqui nós temos ainda que aplicar distributivo para G sobre gama quadrado, que multiplica a exponencial, multiplica 1 menos E elevado a menos gama T, fechou, tudo isso na direção K. E aqui também menos G sobre gama, que multiplica T, também na direção K. Coloquei esse termo em evidência. Então aqui eu tenho V0 vetor e agora eu tenho um G sobre gama na direção K mais G sobre gama multiplica T também na direção K. Isso é, portanto, o vetor R em função do tempo. Olha, finalmente obtivemos o vetor posição da partícula, que é o vetor R, em função do tempo. Note que quando nós tratamos o caso do movimento de uma partícula em um campo gravitacional sem considerar a resistência do ar, nós obtivemos uma parábola, que é o que está escrito aqui, que está representado graficamente em vermelho. A partícula vai movimentar num plano, onde está sombreado aqui, e vai descrever uma parábola. Agora, o vetor posição R não vai definir mais uma trajetória parabólica, vai definir uma trajetória que respeita uma assíntota. Quando você observava x de t, que era dado por x0 ponto sobre gama, que multiplica 1 menos E elevado a menos gama t, quando você olha para essa expressão, você vai ver que para tempo muito grande, isso aqui vai para zero. E aí, a posição final de x não avança mais no tempo. Ou seja, olha, você tem uma posição aqui em que o tempo passa e a partícula não avança mais nem na direção x, nem na direção y. Por isso, dá assíntota aqui no gráfico. Então, em azul é o movimento onde se considera a resistência do fluido e em vermelho onde não se considera a resistência do fluido. Então, aí finalizamos o problema que trata de uma partícula que se movimenta em um campo gravitacional uniforme com o fluido exercendo força sobre o movimento, sobre a partícula durante o movimento.